Vamos falar sobre o contrato por tempo parcial de trabalho. Esse contrato por tempo parcial de trabalho é de forma que o funcionário não precisa trabalhar o dia todo, ou na verdade, ele não trabalha o dia todo e recebe de acordo com a quantidade de horas que ele trabalha. Esse contrato ele pode ser celebrado na condição de no máximo 30 horas. Então, o funcionário trabalha 30 horas normais na semana. O que eu quero dizer? Se ele trabalha de segunda a sexta-feira, ele trabalha segunda, terça, quarta, quinta e sexta, 5 dias. 5 dias vezes 6 horas dá 30 horas. Então, ou também ele pode fazer um contrato, a empresa pode fazer um contrato com esse funcionário dele trabalhar 26 horas por semana e podendo fazer 6 horas extras. Daí você percebe que a quantidade de trabalho ele passa de 30 horas, vai para 32 horas, podendo chegar a 32 horas. Mas a quantidade de hora contratada é 26 horas. E praticamente esse contrato ele deve ser um contrato escrito. Por quê? Porque senão pode causar problemas para a sua empresa de no futuro o funcionário dizer que o contrato não era só de 30 horas ou 26 horas, ele era para o dia inteiro, mas você usava só parte do dia, dispensava o restante e você poder ser condenado aí na Justiça do Trabalho em pagar toda essa diferença de contrato para ele durante o tempo que ele trabalhou nesse horário parcial. Outra coisa importante que esse contrato ele não tem limite de idade, desde que a pessoa seja maior de 16 anos, é tranquilo, pode contratar por contrato parcial de trabalho. Agora, fique atento, se por acaso a pessoa trabalha o dia todo e depois você resolveu mudar ela só para meio período, aí fica complexo, porque você precisa de conversar com o sindicato, fazendo uma convenção com o sindicato para poder mudar o horário dessa pessoa somente para o meio período, para o horário parcial de trabalho. Bom, outro caso importante que você tem que cuidar é que se o funcionário não tem outro trabalho, outro tipo de trabalho que atinja o salário mínimo nacional, é necessário fazer o pagamento da diferença de INSS até que atinja o salário mínimo. Por quê? Senão a pessoa não tem benefícios do INSS durante esse período que ela trabalhar, durante esse tempo que ela trabalhar só meio período. Por quê? Porque não atinge o limite mínimo de um salário mínimo. Então, vai que acontece um acidente de percurso ou até um acidente na empresa e a pessoa tem que ficar afastado, se ela não tiver recolhido esse reforço, essa diferença de INSS, ela não terá esses benefícios e daí poderá criar problemas dentro da empresa, até um problema entre a empresa e o funcionário. Agora, esse contrato de trabalho, ele é um contrato bem importante para quem praticamente você quer dar uma chance para quem estuda meio período e quer trabalhar outro meio período, porque isto, além de ajudar essa pessoa que não tem o período todo para trabalhar, ainda por ela estudar, então estudar uma parte do período, isto fica claro que você não inutilizou o dia total dela de trabalho. Então, quando a pessoa é um estudante, estuda parte do dia, fica muito tranquilo para você fazer esse contrato. Diferente quando a pessoa vai trabalhar meio período e fica o restante do dia sem trabalhar. Agora, quando a pessoa às vezes trabalha em 2 empregos,
também fica importante. É importante porque fica claro como ela trabalha lá no outro emprego, então você não inutilizou o restante do dia dela. O que eu quero mostrar com isso? Geralmente a gente tem que ficar muito atento em questões trabalhistas, porque se você não ficar atento nisso, vai acontecer o quê? Aquilo que eu falo do passivo oculto, e lá no futuro você ter que pagar por isto, né? Então fica bastante assim atento nisso daí. Mas com uma certa atenção, isso torna bastante benéfico para a empresa. Deixa eu te falar um item importante com relação ao salário. Então, ficar atento porque existe salário mínimo nacional, salário mínimo sindical e salário mínimo estadual. O nacional é o salário que todo mundo conhece, todo mundo conhece o salário mínimo que sai de ano em ano, agora está saindo geralmente lá em janeiro. Então, esse é o salário mínimo nacional. Tem o salário mínimo sindical. Então, tem locais que têm sindicatos, né? Então, a pessoa tem que obedecer o salário mínimo sindical, daquele que é estipulado entre sindicato do patrão e sindicato do funcionário. E existe também o salário mínimo estadual. Aqui no estado de São Paulo, onde que eu resido, então aqui geralmente é muito difícil pessoas ganharem salário mínimo, porque se não tem sindicato, muitas vezes vai lá para o salário mínimo estadual. Então dificilmente entra ali nesse salário mínimo nacional. Por quê? Existe salário mínimo estadual para empregada doméstica, salário mínimo estadual para pessoas que trabalham na lavoura, e vai salário mínimo para vaqueiro, e assim vai, né? Então, dificilmente aqui se ganha salário mínimo. Então, é muito incomum, às vezes, ter que recolher essa diferença de salário mínimo por aqui, mas o reforço de INSS, mas você deve ficar atento a isso daí. Se você vê que não, se o seu contador vê que não atingiu o salário mínimo, é até importante a própria empresa recolher essa guia, mas ela é de responsabilidade do funcionário. Portanto, para não ter problemas futuros, né, com geralmente o acidente, que nem eu disse, seria até importante, às vezes não é um valor tão grande, e às vezes o benefício de ter um funcionário por meio período é bastante grande. Então, é importante, às vezes, a empresa pegar e recolher esta guia, ok? Então, fica aqui essa dica. Eu entendo que geralmente você que está iniciando, é de suma importância para você, ok? Até mais, até o próximo vídeo.